Meus amados, meus irmãos, meus queridos, você acredita no mundo espiritual, no mundo invisível? Bem, se você é cristão, nascido de novo e não acredita, você precisa ler mais a Bíblia. Nós estamos cercados por um mundo invisível aos olhos humanos, mas é um mundo muito real. O apóstolo Paulo ele vai dizer em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados, as potestades que assolam as regiões celestiais. E se teve uma pessoa que foi expert nisso, foi o apóstolo Paulo. No final da sua vida ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o mundo invisível é muito real, está na Bíblia. Quando Eliseu ele estava em Dotã, uma cidade que ficava num monte, ele estava lá com o seu moço, aprendiz de profeta, Geazi, e logo de manhã os exércitos dos assírios cercaram o monte. E o moço acordou primeiro, ficou aterrorizado, assustado, sacudiu Eliseu e disse assim: meu senhor, estamos perdidos. Há um exército nos cercando, já era. Eliseu, ele diz: calma, rapaz, calma. Então ele ora a Deus e diz: Deus, abre os olhos desse rapaz para que ele veja. É isso talvez que você precise, abrir os olhos para entender como é a nossa luta, com quem é a nossa luta, contra quem é a nossa luta. E quando Deus abriu os olhos, mas que olhos? Os olhos dele estavam abertos. Não, os olhos espirituais. Nós precisamos entender que nós somos uma tricotomia. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. E esse espírito, ele tem um corpo espiritual. Ele pode sair da sua carne, da sua matéria, se for permissão de Deus. Como o apóstolo Paulo, ele saiu da matéria e ele foi até o terceiro céu. Mas voltando para o moço de Eliseu, ele olha e ele vê, o que ele vê ali cercando o monte, cercando o exército assírio? Ele vê carros e cavaleiros de fogo. Olha o mundo espiritual aí aparecendo. Eliseu, os profetas do Antigo Testamento, eles viviam no espírito. Eles tinham a visão diante deles e abrir os olhos espirituais dele a qualquer momento. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, né? Balaão, quando foi amaldiçoar Israel, os olhos espirituais dele abrem e ele vê o quê? Ele vê o anjo, ele escuta a mula falar, os olhos espirituais. Então nós estamos cercados e eu quero contar exatamente uma experiência. Por isso a razão de tanta pressão emocional, psicológica, é que os servos de Cristo, os verdadeiros servos de Cristo que vivem separados, ou pelo menos tentam se separar para eles, são instrumentos de Deus para lutar contra as forças do mal, né? E o próprio Jesus disse isso, né? Ele orientou a sua igreja, né? Que esses sinais seguiriam os que creem em meu nome, né? Expulsariam os demônios. E é real. E eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo. Infelizmente, a maioria do nosso povo é muito cético quando se trata do mundo real. Você acredita que o diabo ele se manifesta, ele se incorpora, ou ele se materializa
Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Essa é uma das experiências que aconteceram comigo. Aconteceram outras. Eu trabalhei numa certa época da minha vida no Jornal do Brasil. E eu trabalhava numa coligada do Jornal do Brasil, que ficava ali na Rua do Resende, número 20. Né? Então, ali nós fazíamos a cobrança dos jornaleiros que pagavam o Jornal do Brasil ali, eu era um dos caixas. Daquela noite, eu saltava ali na Ubaldino do Amaral e descia toda a Ubaldino do Amaral e entrava na Rua do Resende, chegava no prédio, um prédio antigo, velho. Eu tinha a chave, eu era um dos primeiros, eram 3 caixas, eu era um dos primeiros a chegar. E quando eu me aproximei da porta, eu me deparei com uma senhora, uma prostituta, aquela ali, uma área de prostituição, e ela estava caída, sentada no batente da porta, e muito bêbada, caída. E eu falei, como é que eu vou entrar aqui agora? Então, quando eu coloquei a mão nessa senhora, pedindo que ela saísse da porta, da frente da porta, ela se manifestou. Foi tomada por demônios. E quem tem o Espírito Santo sabe quando uma pessoa está manifestada. Eu coloquei as mãos, repreendi o demônio saiu, ela se levantou assustada, falei um pouco de Jesus para ela foi embora. E eu entrei, era um prédio grande, eu entrei, fechei a porta, fui até o caixa, a portinhola do caixa, abri a porta, tinha uma bancada, eu deitava ali, ligava o som e ficava ouvindo os hinos e esperando chegar o caminhão com os malotes para fazer a cobrança dos jornaleiros. Bom, eu me despertei assim e vi uma luz meio que amarelada, olhei pela portinhola do caixa e vi uma luz amarelada. Falei, ué, será que chegou o caminhão? E, de repente, a porta do caixa, uma porta muito grossa, de aço, de ferro, ela começou a abrir. Mas quando a porta começou a abrir, eu não vi ninguém vindo, não tinha barulho de pessoas que houvessem chegado no caminhão. Mas só que quando a porta começou a abrir, eu comecei a me arrepiar todo. Senti um medo muito grande. E a porta foi se abrindo, eu sentei na bancada e de repente os meus olhos espirituais abriram e eu vi um ser horrível, alto, provavelmente 2 metros e pouco, descascado, como aquelas pessoas que têm vitiligo, né? Eu acho que é isso, não sei a doença, é muito descascado, e os olhos de fogo, um olhar de ódio pela minha pessoa. Ele me fitava, me olhava. Eu não estava dormindo, preste atenção, eu não estava dormindo, eu estava sentado na bancada. Isso não foi um pesadelo, foi real. E eu fiquei paralisado. Ele então, no relance eu vi muitas coisas. O que já falei agora, observei que suas unhas eram grandes, bifurcadas, e ele emanava nos seus olhos um ódio, como se eu tivesse feito todos os males do mundo para aquele ser. Ele veio na minha direção, como eu já disse antes, eu emudeci. Fiquei travado. E aí ele foi se aproximando, provavelmente para me destruir, né? E eu comecei então a falar na mente, no espírito. E eu falei, Senhor Jesus, me socorre. Falando com o meu pensamento, solta a minha língua. Aí o Espírito Santo soltou, destravou a minha língua, eu pulei da bancada, com a mão esticada perto do nariz dele, clamei pelo sangue de Jesus, ele explodiu. Explodiu dentro da sala. Acreditem, cheiro de enxofre, um cheiro horrível tomou conta daquele caixa, daquela sala. Eu então acendi a luz do caixa, acendi a luz do prédio todo e fiquei tremendo ali e respirando. Falei, meu Deus, que coisa terrível.
Aí o Espírito Santo me deu o discernimento do que aconteceu. O demônio-chefe que estava naquela prostituta, naquela senhora, ele ficou aborrecido, irado, porque ele não pode resistir quando um homem de Deus manda ele sair no nome do Senhor Jesus. Ele vai ter que sair. Mesmo que essa pessoa volte a dar lugar, e ele volte, mas ele vai ter que sair. Ele ficou irado e ele quis me matar. Ele tentou me matar. E chegou o caminhão e eu chamei o segurança, né? Era evangélico, e eu contei para ele. Ele ficou apavorado. Ele falou: Paulo, foi o diabo que realmente tentou te matar. Então você, meu amigo, meu querido irmãozinho, que é cético, que acha que tudo é matéria, que acha que não existe um mundo invisível que luta contra você. Você já percebeu que tem hora que você não consegue orar, que você não consegue louvar? São ataques, são setas malignas que vêm sobre você. Você já percebeu quando você traz para dentro de casa algum objeto que dá legalidade ao inimigo, não é? Você sente o peso dentro de casa? É ele. Você percebe quando vai se formar uma situação de perigo? Você sente o peso? É ele. Mas tem uma coisa que é maravilhosa que acontece com o crente. O crente não anda só. Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E diz que anjos são mensageiros de Deus para guardar os salvos. Então, a nossa luta, meu amado, a sua luta, não é uma luta carnal. Embora nós vivamos dentro de um corpo, essa luta é, como disse o apóstolo Paulo, muito mais além. É contra as hostes do mal neste mundo. E é por isso que temos que nos preparar. Não é? Há 40, 30, 20 anos atrás, parece que a igreja, cada vez que vai passando, se aproximando o fim, a tecnologia vai avançando, parece que a igreja esfria mais. Porque isso se envolve com os entretenimentos, né? E se esquecem de orar, de buscar, de ler a Bíblia, né? E vão ficando céticos. E nós estamos realmente num campo de batalha, né? Você vê igrejas inteiras se esfriando, né? O racha que houve agora há um tempo atrás na igreja presbiteriana lá da Inglaterra, uma parte da igreja aceitando o casamento homofóbico, homossexual, homem com homem, mulher com mulher. Houve um racha, igrejas se esfriando, igrejas se tornando todas pretas. Eu creio, essa é a minha opinião, que são manifestações malignas. Igrejas que viraram um palco de show, um picadeiro, um teatro. Então, se nós, soldados de Cristo, é tão sério que Paulo disse que nós, para enfrentar essas entidades, esses demônios que lutam para destruir seres humanos, pessoas, nós precisamos de ferramentas. A primeira ferramenta é a santificação. Depois, a espada do Espírito, a Bíblia, o escudo da fé, a fé de resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Capacete da salvação. A couraça, para que os dardos inflamados do inimigo não te atinja, não me atinja. É uma luta. Você percebe às vezes que o culto está pesado, que o dirigente lá está se esgoelando e não acontece nada. São infiltrações, são setas. Alguém que deu legalidade. O diabo é um legalista. Algumas pessoas dizem assim: não, o diabo não entra na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você: ele entra na igreja, ele senta no púlpito e se facilitar ele prega também. Ele senta no púlpito e se facilitar ele prega na tribuna. Então, meu amigo, minha amiga, você que é cético,
Essa história que eu te contei não é conto da carochinha, é verdade. É verdadeira essa história, aconteceu comigo. Então, esta é uma luta que só terá fim quando nós deixarmos este corpo para habitar com Cristo. E eu vou te dizer a última coisa. Você nunca estará totalmente em paz nesse mundo. Haverá sempre lutas. Ou é com o filho, com a mulher, com o trabalho, com o desemprego, com doença, com a igreja, com um líder. Sempre haverá algo te perturbando nesse mundo. E se alguém está vivendo em berço esplêndido, isso é interessante que aconteceu numa reunião de oração, e as pessoas pedindo oração e contando seus problemas, uma senhora levanta e diz assim: eu não entendo vocês só vivem reclamando que tem isso, que tem aquilo, tem dor, tem isso, tem problema, tem aquilo. Eu estou na igreja há 2 anos, não tenho problema nenhum, a minha vida vai de bem a melhor. Aí o Espírito Santo tomou alguém e disse assim: é porque você ainda não me pertence. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Desembainhe a sua espada. Se prepare para lutar. Porque quem está com você, quem está conosco, é o general. A ele toda a honra, toda a glória. Que Deus te abençoe. Assine o canal. Divulgue o canal Curiosidades e Reflexões. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe.